Jogos de ritmo e velocidade não são novidades, mas sempre são bem-vindos, já que correr, coletar pontos e ouvir uma trilha sonora conforme a ação na tela é sempre incrível, mas complementar isso com uma narrativa bem construída, personagens com camadas além do bom ou mal, saindo da zona de conforto de um enredo tradicional para entrar na zona cinza dos conflitos sociais, políticos e emocionais que um adolescente pode sentir num mundo hipotético criado com essa pressão sobre os jovens é incomum de ver no mundo dos jogos. E Road 96 Mile Zero traz essa abordagem num game que tem média de 4 a 5 horas de gameplay, mas que pode duplicar ou até triplicar esse tempo, pois para assistir todos os finais e suas possibilidades, você irá ter que reviver todas as escolhas do game. Eu quero te mostrar se Road 96 Mile Zero vale ou não a pena para você. Vou te mostrar a jogabilidade, como ele está funcionando no Nintendo Switch e alguns pontos positivos ou negativos para você tirar suas próprias conclusões. Aliás, esse jogo me foi cedido pela desenvolvedora, que agradeço bastante por ter feito isso. Coloquei o link oficial do jogo na descrição do vídeo, mas isso não vai interferir minha análise do game, pode ficar tranquilo. Vou avaliar do ponto que eu tivesse pago o seu valor de R$ 75, que está sendo cobrado na eShop brasileira, que também é o menor preço dele na América, então mesmo trocando de região, esse será o menor preço até que ele entre em promoção pelo menos. E antes de começar, deixa eu mandar um salve para Micaela, que é inscrita nova do canal e me pediu esse salve num vídeo. Então, como gratidão, aqui está o salve e aproveitando, obrigado a todos os inscritos do canal, vocês são demais. Agora, sem mais delongas e direto ao ponto, vamos para a análise de Road 96 Mile Zero. Deixa eu começar te falando da narrativa do jogo, que é muito forte aqui, pois jogamos com dois adolescentes, a Zoe e o Kaito, ambos com histórias, contextos e tomadas de decisões diferentes, onde parte da aventura jogamos com um e outra parte com o outro, onde a decisão de um interfere no seu julgamento de tomada de decisão do outro. Parece complexo, mas não é. Fizeram um trabalho de tomada de decisões muito suave e simples, onde, numa conversa entre personagens, você decide por um lado ou outro, pois a Zoe vem da zona nobre da cidade e o pai dela trabalha para o governo. Já o Kaito vive uma área menos privilegiada, tendo uma realidade completamente diferente da Zoe, mas ambos são amigos, compartilhando experiências juntos. Sendo que essa narrativa do jogo é muito legal. As conversas são fáceis de entender e te incentivam a continuar avançando na história, às vezes te fazendo passar mais rápido dos momentos de música e velocidade, pois você fica intrigado com o avançar da história. E aproveitando, deixa eu te falar dessas horas que você joga correndo e ouvindo o som incrível do jogo. São fases que são contextualizações dos sentimentos ou formas de ver a situação da história, por Zoe ou Kaito. Então, é maluco ver um segurança de tamanho gigante correndo atrás da Zoe, mas faz parte do contexto que o pai dela mandou esse segurança particular cuidar dela. Então, ele é gigante. Tudo isso faz a fase ficar rica visualmente, pois você fica preocupado em coletar todos os pontos azuis na tela, tendo 3 pontos azuis especiais, mas é preciso evitar colidir com os obstáculos, algo até comum de ver em jogos de celulares. Então, essa jogabilidade não é fora do comum. Você terá que se movimentar, pular ou se abaixar, em pistas que aceleram conforme você avança nas 10 fases disponíveis. Mas o acerto do Road 96 Mile Zero não está na mecânica, mas sim em tornar o cenário, a música e as situações na tela parte da história. Então, tudo na tela fará sentido com os sentimentos dos personagens. Pois pode parecer que eu estou batendo na tecla, mas é real que o jogo é focado na história. Se você viu os trailers e achou que iria somente ter fases musicais com velocidade, uma atrás da outra, num ritmo frenético, quero te aconselhar a pisar no freio, pois aqui as fases de ação são ótimas, mas estão dentro da história do jogo. Lógico que você poderá reviver as fases musicais uma atrás da outra, depois de liberados com a conclusão da história, para buscar a pontuação máxima, mas isso é um pós-game. Agora, deixa eu te falar uma parte negativa. Eu enfrentei má performance do jogo em áreas abertas com muitos personagens ou cenário amplo, algo que é chato, pois não se resolveu nem mesmo usando a dock do Nintendo Switch. Então, é algo que a desenvolvedora pode resolver no futuro, mas se não resolver, nas áreas mais amplas de exploração, você terá esse problema, que é chato.
Sim, mas te atrapalha na jogabilidade em si? Não muito, pois a exploração do jogo envolve você conversar com personagens secundários, ser a favor ou contra o governo, arrumando ou pichando cartazes e outros métodos que não vou comentar, pois é muito divertido você se deparar com algumas situações e escolher o que fazer nelas, além dos colecionáveis do jogo, como fitas cassete, adesivos e demais itens dos anos 90. Já ia deixando de pontuar, mas você deve ter visto durante todo o vídeo, o jogo está completamente legendado em português do Brasil, algo maravilhoso, pois estamos falando de um estúdio indie que ainda lançou o game num preço muito honesto, pois estamos falando de R$ 75, onde você tem uma aventura bem feita, toda legendada e que numa eventual promoção futura pode cair bastante esse valor, pois o jogo anterior, Road 96, já recebeu desconto acima de 50% nas promoções da eShop, então vale a pena ficar de olho no recente Road 96 Mile Zero se tudo que você viu acima faz sentido para você. Mas, se bate-papo entre personagens, explorar cenários e eventualmente correr numa pista musical não é a sua pegada, talvez não seja para você esse jogo, pois nem mesmo pular ou acelerar os diálogos será possível, o jogo não te dá essa opção. E eu vou ficando por aqui. Me diz se faltou eu explicar algo do jogo que pra você faz diferença na hora de considerar ele para sua biblioteca do Nintendo Switch ou até de outros consoles, pois Road 96 Mile Zero é um multiplataforma que pode facilmente ser o seu game em outro videogame, mas eu realmente amei jogá-lo em modo portátil aqui no Switch e tentei ser objetivo ao máximo para não alongar o vídeo. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu mesmo venho ler e responder. Do mais, eu vou ficando por aqui. Te agradeço pelo tempo que passamos juntos até aqui. Inclusive, deixei 2 vídeos do canal passando na sua tela faz um tempinho. Se algum desses vídeos fizer sentido para você, clica aí que continuamos conversando por lá. Um grande abraço e até mais.